Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Até aqui, então, nós estamos vendo aspectos sobre a infiltração de falsos profetas na igreja. Então, diante desse cenário que nós estamos seguindo, uma vez que essa ação já prevista pelo Senhor, né, do joio, das aves do céu, que se introduzem na árvore, que são os falsos profetas, né? Vimos também que os falsos profetas é que vieram para matar, roubar e destruir. Lógico que o diabo quer fazer isso, mas o texto não fala isso. O texto fala que são eles, os falsos profetas. Tá? Então esse é o cenário do início da igreja cristã. E Judas, meio-irmão de Jesus, está exortando logo no início a igreja a qual ele frequentava. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Que nós vamos trabalhar nessa manhã. A posição de Deus em relação aos apóstatas. O que é apostasia? Apostasia é caminhar ao lado, desviando do caminho, né? Pegando uma estrada paralela. Então, a posição de Deus com relação a essas pessoas, os apóstolos, os falsos profetas, os incrédulos, é claro. Ele revelou no Antigo Testamento em mais de uma ocasião. Agora, Judas, ele deseja lembrar de 3 exemplos: os israelitas incrédulos, tá? Que é o que nós vamos ver hoje, e ele é citado por Moisés, por Paulo e pelo autor de Hebreus, versículo 6. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para juízo do grande dia. Esse é o segundo exemplo. O exemplo de anjos que pecaram. Terceiro exemplo, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Sodoma e Gomorra. 3 exemplos do Antigo Testamento. Hoje nós vamos trabalhar o primeiro exemplo, voltando no versículo 5. Israelitas incrédulos. E esse tema dos israelitas incrédulos, ele também é citado por Moisés, Paulo e o autor de Hebreus. Então, para que nós possamos ter o devido entendimento do exemplo que Judas está levantando, nós precisamos compreender esses acontecimentos aqui citados. Vamos começar por Números. Números. Põe lá no capítulo 13. Só para podermos compreender, o capítulo 11 em diante, ele descreve qual é a atitude predominante de desrespeito para com Deus face à incredulidade. Essa é a atitude da nação de Israel. Uma atitude predominante de desrespeito a Deus. Capítulo 13, versículo 25.
de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Então, vamos lembrar, são enviados 10 espias, os cabeças de cada tribo, para espiar a terra prometida. Agora eu questiono já aqui. Deus não prometeu a terra? Prometeu. Por que eles vão espiar? Eles vão verificar o quê? Se aquilo que Deus falou é verdade. Se a terra é boa, que mana leite e mel, que o povo que está lá só estão esperando para receber um convite, pode ir embora daqui, que aqui é nosso. O desrespeito já começa aqui. Ou seja, por dúvida naquilo que Deus prometeu. Versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então trouxeram lá aquele cacho de uva, precisou 2 homens para carregar. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Aqui começa o problema do relatório. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, que eles já estavam querendo, não vamos não, já estamos desistindo. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, Caleb, um dos espias, fala, não, vamos lá, pode só tomar posse. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Porque é mais forte do que nós. Com que espírito eles estavam chegando lá? Qual é a condição desse povo? Vamos lembrar o que aconteceu antes. Êxodo, capítulo 15, versículo 11. O povo é liberto do Egito, com sinais e maravilhas, com grande mão poderosa de Deus e braço forte. Eles atravessam o mar a seco, o exército faraó é fechado pelo mar, vitória plena, e eles vão festejar lá do outro lado. E nessa festa, o que acontece? Está aqui. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Um culto de adoração e louvor. Já estamos aqui. 12. Estendestes a destra e a terra os tragou. Acabou com os egípcios. 13. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força levaste a habitação da tua santidade. Só louvores. 14. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Opa! Eles já estão falando da terra prometida. Os filisteus já estão tremendo de medo de nós. 14. 15. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Os poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Aquele culto de louvor. Vamos em direção a Canaã, vamos tomar posse do que Deus prometeu. 16. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço.
emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Estamos subindo para tomar posse da terra prometida, e o Senhor está conosco, e eles já estão tremendo de medo. 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, porque a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. 18. O Senhor reinará por todo sempre. Por que o Senhor reinará? Porque tem a ver com isso que eu já deixei fixo aqui. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo uma terra, que é a Palestina, e a região de Canaã. Uma nação, que é Israel, que nasceu aqui no cativeiro egípcio. Eles nasceram na escravidão e são libertos. A nação nasceu. E bênção na terra prometida sobre a nação de Israel. Então eles estão aguardando o quê? O reino prometido. O Senhor reinará para todos sempre. Vamos lá tomar posse e o reino vai ser implantado. Mas, passaram-se alguns dias, todo aquele fervor foi diminuindo, toda aquela empolgação foi sumindo, toda aquela fé foi esvaecendo, e chegam diante da terra prometida, um coração incrédulo se torna a nação de Israel. Não confiaram. Cantaram, louvaram a Deus por isso, proclamaram a vitória, mas quando chegou na hora, viraram as costas. Essa é a situação que nós estamos trabalhando. Voltando lá em Números, capítulo 14. Versículo 1. Depois que houve os espias, o que acontece? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Onde estava aquele fervor da festa do lar? Estou chorando. Versículo 3, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Murmuração, ingratidão, incredulidade. 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Pessoal, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Eles estão se reorganizando em rebelião para voltar para a vida antiga de escravidão. E muitas vezes nós não estamos longe disso. Nós somos libertos da escravidão do pecado. O Senhor nos deu determinações a serem seguidas como povo, a igreja, aonde Ele capacita esse povo com dons para que o Evangelho seja pregado, as pessoas sejam orientadas pela palavra de Deus. Daí as pessoas começam a achar que essa vida é muito difícil. É tão difícil ser crente de verdade. Era melhor antes, quando éramos escravos do pecado. Vamos voltar para o Egito. Estão percebendo como as coisas não estão tão distantes assim? Até eu diria, com situações bem mais simples
do que os gigantes e as fortificações da cidade. Para renegar a fé. Versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vamos voltar. Já olhamos a terra prometida, mana fria, mas não queremos essa briga. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Aqui, palavras, já, eu acho que ele Caleb. Isso, Caleb. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. E qual a reação do povo diante de Moisés, Josué e Caleb? Versículo 11. Verso 10. Esse é o 9, né? 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Olha que gente boa. Depois de Deus fazer tantos sinais e maravilhas, libertar do Egito, destruir o exército do Faraó, dar água no deserto, dar maná, dar sombra, dar luz à noite, calor, disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Chega. Versículo 31, 23, 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Então, até chegar nesse momento, eles já tinham tido atitudes de rebelião já 10 vezes. 10 vezes. Versículo 23. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Está vendo o porquê de 40 anos no deserto? Esse povo é muito bonzinho. 40 anos no deserto. Tal é a incredulidade dessas pessoas. O interessante é que nós vamos chegar no autor de Hebreus, onde eles são chamados de santos irmãos. Mas esse pessoal era convertido? A maioria sim. Vejam só, aonde pode chegar a atitude de alguém que crê, mas é um crente caído. É um crente sem autoridade, é um crente sem poder, é um crente sem personalidade, é um crente sem coragem, é um crente no deserto. Versículo 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Muito bem. Vocês, essa geração, morre. A próxima geração, eles entram. 32. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. O que havia sido prometido para eles? Uma terra prometida,
lugar do refrigério, eles ganharam um deserto. E no lugar de descanso, a morte no deserto. Horrível coisa é cair nas mãos do Senhor. É Ele quem disciplina o seu povo. E a ira dele é presente. A ira de Deus se revela do céu. Está lá em Romanos 1, 18. Ela é presente. 33. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades. Vão ficar tudo no deserto. Até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, os espias ficaram 40 dias fora. Cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. 40 dias, espia, 40 anos de juízo, diz aqui. 35. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. 36. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. 37. Esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Veja só, a disciplina para esses aqui já foi galopante, não teve deserto não, já morreu de praga. 38. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Esse é o acontecimento lá atrás. Agora, isso foi escrito por Moisés. Não só foi escrito, Moisés participou. Moisés foi o instrumento, o agente de Deus para libertar esse povo do cativeiro egípcio. Liberta, derrota o exército do faraó. Caminha pelo deserto até Canaã. Chega em frente de Canaã para tomar posse da terra. Coração incrédulo dos israelitas. Imagina a decepção de Moisés. Tanta luta, tanta batalha, tantas circunstâncias difíceis, e chega no momento de tomar posse da promessa, uma nação de incrédulos. Judas, ele está levantando esses exemplos para que o pessoal fique atento com relação aos falsos profetas. Um tema que tem sido presente aqui em nossos estudos. Falsos profetas. E todas as vezes eu relembro os irmãos. O falso profeta não está na rua, está atrás do púlpito. É só prestar atenção na mensagem que eles carregam. E povo que acompanha falso profeta é um povo que está destinado ao deserto. É isso que Judas está chamando a atenção. Então, aqui é uma descrição da rejeição e confiar em Deus para a conquista de Canaã. A despeito do histórico de libertação, dos milagres para a libertação da escravidão do Egito. Um desprezo assassino que queria apedrejar, em rebelião para com Deus e seus servos. Foi um ato de rebelião, pois quiseram se reorganizar e voltar para o Egito.
lugar da escravidão. Em consequência, toda aquela geração foi exterminada por causa da incredulidade. Conclusão. Privilégios. Temos visto isso no estudo de Efésios. Os privilégios que nós temos. Só que privilégios, meus irmãos, traz responsabilidade. E Deus não pode ignorar de maneira leviana os pecados do seu povo. E aqui já não estamos falando de Israel, estamos falando da igreja. Assim, se alguém ousar seguir falsos profetas, também enfrentará a disciplina de Deus. Como foi lá? É cumplicidade. Ser cúmplice. Mas Judas relembra essa incredulidade do povo de Israel, narrada aqui por Moisés. Mas não foi só Moisés que relatou. Paulo também. 1 Coríntios, capítulo 10. Israel, ele fez mau uso desses privilégios. Pois grandes privilégios coletivos, a nação, como para a igreja, não é garantia de bênção individual. Vamos ver isso. Versículo 1. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Lá, na libertação do Egito. 2. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha que manda água, manda vida. 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Bênção espiritual prometida sobre uma nação, mas muitos indivíduos, a maioria, morreu no deserto. E aqui nós vemos que os israelitas partilhavam da redenção. Vamos lembrar que redenção é compra de um escravo. Da identificação com o libertador, o Senhor Deus, da provisão sobrenatural que Ele deu para eles. E mesmo assim a grande maioria não agradou a Deus por causa da incredulidade e consequente rebelião. De novo, não é diferente da nossa história. Fomos comprados por sangue, libertos da escravidão do pecado. Temos provado o sobrenatural quando Ele nos deu vida e vida eterna quando estávamos mortos. Estamos tendo todos os privilégios que é derramado sobre a maioria, o corpo de Cristo. Mas não se equivoque. Privilégio tem responsabilidade. Incredulidade e rebelião tem consequência. O mau uso dos privilégios havia levado Israel a pecados graves, como idolatria e imoralidade e seus juízos. Versículo 6. Ora,
tornaram exemplos para nós. Para quem que é exemplo? Tudo isso? Para nós. A fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui que está a exortação de Judas. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. O que eles estavam fazendo? Festividades idólatras. Comendo e bebendo de comida e bebida sacrificada a ele. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que quando uma pessoa come algo devotado para o ídolo, ele está consentindo comer aquilo que foi feito em memória àquele ídolo. Ou seja, participando da adoração do ídolo. Como está acontecendo em Jerusalém. Não é isso? Uma festa idólatra. E toda aquela comida e bebida não são consagradas ao Deus. E se nós formos lá participar, nós estamos o quê? Reconhecendo o sacrifício daquele alimento em favor daquele ídolo. É isso que o texto está ensinando. A fruta não cai longe do pé. Israel, aquele povo era pecador e liberto. E mesmo liberto por Deus, no deserto, eles faziam festividades idólatras, o que comer, o que beber, divertir-se. Isso eu vou falar. Só que as pessoas não atentam para aquilo que o Senhor tem avisado. E aqui, idolatria é chamada prostituição espiritual, adultério diante de Deus. E essa questão foi tão ampla, ainda em 1 Coríntios não, Atos, capítulo 15. Aqui nós vamos ter a decisão do Concílio de Jerusalém. Por que Paulo foi para missões? Porque Jerusalém enviou. Enviou Paulo com que ordem? Algumas ordens para serem executadas. Porque estava tendo um movimento dos judeus querendo que os gentios, os não judeus que estavam se convertendo, praticassem a lei mosaica. Mas o fim da lei é Cristo. Então o que fica da lei e o que não fica da lei para ser praticado? Então o Concílio de Jerusalém decidiu o que os gentios deveriam praticar. E essa decisão foi a mensagem que Paulo carregou para os gentios, que ele era apóstolo aos gentios. Capítulo 15, versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. São judeus. 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Essa é a ordem que foi dada para Paulo levar para todas as igrejas da Ásia e da Macedônia. Determinações para a igreja de Cristo, que não são observadas, seguidas ou sequer estão informadas disso.
Versículo 29. Que vos abstinhais das coisas sacrificadas a ídolos, comida sacrificada, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Que relações sexuais ilícitas são essas? Se você for lá na lei de Moisés, em Levíticos, você vai ver que é relacionamento consanguíneo e parentesco. O que não é observado muito bem aqui na Marinha. O que tem de parente próximo casado, relações sexuais ilícitas. Tá? Então, dessas coisas farei bem se vos guardardes. Ordem para a igreja, direta. Essa foi a mensagem de Paulo para as igrejas dos gentios. Só que o pessoal não observa, nem sequer acompanha. De púlpito fala que pode comer sangue, sim, pode comer chouriço, não tem problema. Vamos fazer a festa junina na igreja, não tem problema. Faz o que com esse texto aqui? Muito bem. Voltando. 1 Coríntios, capítulo 10. Então, existe um problema com idolatria. Versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, que o próprio ídolo tem algum valor? Sacrifícios, festividades, comidas. 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a quem? Demônios que a sacrificam. E não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Será coisa mais direta que essa? Por trás de cada ídolo há demônio. E quando a pessoa se envolve com idolatria, está se envolvendo com demônios. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não dá para adorar os dois ao mesmo tempo. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não são compatíveis. 22. Ou provocaremos zelos do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O povo de Israel se achou. Colheu um deserto de 40 anos. Meus irmãos, as coisas são muito mais sérias do que a pintura que tem sido dada pelo cristianismo. A coisa é muito mais séria. Voltando no versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Imoralidade. Entre os de Israel, que participaram da libertação do Egito, e receberam todas aquelas bênçãos de libertação. Notem que a imoralidade espiritual, idolatria, é sempre acompanhada, na sequência, da imoralidade sexual.
sexual. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu, é presente, é contínua, contra toda impiedade e perversão. Impiedade, idolatria, perversão sexual. Daqueles que detêm a verdade pela injustiça, pelo pecado, pela prática libertina. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Toda essa gente que defende isso, é tudo metido a filósofo para saber. Pode ver. E o pessoal segue. 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, ou seja, idolatria. Mudaram a adoração a Deus para a adoração da imagem de homem. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora também animais. 24. Por isso, por causa desse comportamento, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo. Olha a sensualidade. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, a idolatria, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E quais são as consequências disso? A disciplina de Deus, a punição de Deus. E qual é a punição de Deus? Deus está entregando eles a essa condição. Versículo 26. Por causa disso, Deus permite o mal. E permitiu a ideologia de gênero aqui no Brasil. Os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Mulher com mulher. 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É juízo de Deus homossexualismo. E esse juízo, Deus permite o mal. E a permissão é tão ampla, já é lei. Mas na verdade é juízo de Deus. Voltando lá, 1 Coríntios 10. Versículo 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Atenção! De nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Está falando para nós hoje aqui. 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Atenção. Se você pensa estar em pé, a queda é sempre uma possibilidade, meus irmãos. Temos que trabalhar com essa possibilidade. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar.
Atenção para ver se ele está caído. E sempre tem solução. O Senhor socorre. Muito bem. Então precisamos defender a fé do erro, da mentira, com a consciência da severa punição de Deus. Deus pune para com as diversas formas de rebelião. No caso aqui, a incredulidade. Terminando, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. O autor de Hebreus. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Oi. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Como foi lá, com Israel. 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. 40 anos de disciplina e punição no deserto. 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Conheceram. 11. Assim jurei na minha ira. Ira é um atributo santo de Deus, tá? Ele não pode deixar impune o pecado. Não entrarão no meu descanso. Ele foi para o deserto. Durante 40 anos, teve água, teve comida, teve sombra, teve fogo, teve proteção, as roupas não se desgastaram, mas era um deserto. Você sabia que nós podemos perder isso hoje? É só ter um coração incrédulo. E você pode perder algumas coisas que vieram com a salvação de Cristo. A paz, o refrigério, a vida abundante. Pode ser perdido. Ah, perdeu a salvação? Não. Perdeu as bênçãos temporais presentes aqui nesse mundo da salvação. Por incredulidade. Essa atenção que está sendo chamada. O autor de Hebreus, ele mostra que Cristo é muito superior a Moisés, pois o mau uso do privilégio do descanso não deve ser negligenciado pela incredulidade. Foi o que aconteceu. Cristo proveu descanso para o seu povo, que fez mau uso do privilégio numa letargia espiritual, esterilidade de frutos e consequente disciplina. Letargia espiritual. É simples você enxergar a letargia espiritual. Você para de ler a Bíblia. Você para de orar. Você sempre tem desculpas convincentes da tua ausência no culto. Adoração a Deus. Isso é letargia. Consequentemente, vai levar a quê? Esterilidade espiritual. Você não evangeliza, você não apoia os irmãos, você não ajuda, você não se envolve. Estéril. E consequente, disciplina de Deus. Deserto. Sabe por quê? Se Deus deu dons aos homens, esses dons são para ser exercitados aonde, meus irmãos? Na igreja. Agora, se eu limito a estar na igreja, sentado, sem saber qual é o meu dom, sem desenvolver o meu dom, sem ter atividade no corpo de Cristo, para servir a Cristo, isso é letargia. Estar se expondo à disciplina de Deus. Essa é a questão que nós temos que estar atentos.
capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, isso é para a igreja, gente, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque parece que já está colhendo disciplina. 2. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, foram negligentes. Isto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus determinou um descanso, que não é o sábado, gente. Algum lugar que falou de descanso é sábado? O descanso é um momento de consagração, de comunhão com Deus, de adoração. Ele criou o mundo em 6 dias para desfrutar da comunhão do homem no 7º. Descanso. Agora, tudo foi feito para a glória e comunhão do Senhor. E se não temos feito isso, estamos desprezando a razão do Senhor. Versículo 11. Esforcemo-nos, nota, sem empenho, esforcemo-nos, pois para entrar naquele descanso com o Senhor, a fim de que ninguém caia. Olha só, crente pode cair, como aquela multidão caiu e ficou no deserto. Segundo o mesmo exemplo de desobediência de Israel. Judas 5. Judas 5, nosso texto. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra de Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui não está falando de perda de salvação, de ir para o inferno, não. Está falando de disciplina neste mundo, como nós vimos nos textos, e perda de bênçãos por incredulidade. Pastor, nesse caso, perde o galardão. Com certeza. Galardão é por aquilo que a gente faz louvando a Deus. Aí é uma fé inerte, sem galardão. Porque 1 Coríntios 3 fala que é salvo como pelo fogo. Não apresenta nada. Hebreus, capítulo 3, para encerrar, versículo 12. E essa mensagem é para cada um de nós. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Tem cuidado. 13. Pelo contrário, exortai-vos, chama a atenção do outro, irmãos, mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Israel teve confiança, foi liberto? Teve. O mar se abriu. O exército inimigo foi derrotado? Foi derrotado. Fizeram culto de ações de graças? Fizeram. Conclamaram a posse da terra prometida? Conclamaram. Mas quando chegou a hora, viraram as costas. E só restou 40 anos do deserto. 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na provocação. Ou seja,
A incredulidade do homem continua sendo uma provocação ao senhorio do Senhor. Judas relembra 3 exemplos. Vimos hoje um, os israelitas incrédulos. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que possamos sair daqui com esse propósito, com essa decisão de servirmos verdadeiramente uma fé viva, ativa, uma fé em espírito e verdade. De fato e de verdade, né? E não simples religiosidade. Que o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela tua palavra, Senhor, que é viva, é poderosa, que nos desafia continuamente, nos exorta, mas tudo isso para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento e para a glória do teu nome. Agradecemos o privilégio de te servir, agradecemos a tua palavra que nos desafia e que possamos receber da tua direção, da unção do teu Espírito, do teu fortalecimento e proteção para vivermos de maneira que o agrade. Assim seja o nosso viver da tua igreja aqui, hoje e sempre. Amém. 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 E que o amor de Deus, o Pai, manifesto na entrega de Jesus Cristo, teu Filho, que tem derramado superabundante graça a cada dia sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos ensinar, consolar e nos guardar até o dia do seu encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. E, irmãos, pode sentar. Avisos. Célula. Tá certo? Foi falado alguma coisa com você, Renata? Não. É? Pode ser lá? Pode. Pode? Pode. Quarta agora? Quarta-feira?